A palavra de Deus diz que um bocado seco é melhor do que um banquete. Se no bocado seco tem paz, mas no banquete tem guerra, tem intriga, tem amargura. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Muitas pessoas, para auferirem vantagens financeiras, passam por cima dos outros, oprimem, mentem, corrompem, são corrompidas. Mas, mesmo alcançando os favores financeiros, elas não têm paz. A Bíblia diz que o bom nome vale mais do que riquezas. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta um homem acumular riquezas e não poder colocar a cabeça no travesseiro, nem andar de cabeça erguida na rua, porque seu nome está enlameado, porque a sua honra está conspurcada? É melhor ser um pobre íntegro do que um rico corrupto. A Bíblia diz que, tendo que comer, o que beber e o que vestir, com isso estejamos contentes, porque a piedade com contentamento é grande fonte de Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Eliane Marzani e eu esqueci de me apresentar a pessoas que não me conhecem, tá? Se você não me conhece, sinta-se mais do que à vontade aqui no canal, ok? Bom, uma coisa eu quero falar acerca das coisas que estão acontecendo aqui na plataforma. Não é novidade, né? Meu Deus, não é nenhuma novidade. Mas vamos falar sobre isso, tá? Eu estava lendo esse livro aqui, ó. Jesus Cop, é do pastor Douglas Gonçalves, tá? Um livro maravilhoso, olha, tá muito... Estudei bastante ele, gostei, pretendo reler, tá? E, perdão, aqui fala sobre bem-sucedidos são os agentes da paz. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus, Mateus 5:9. Então, o que é pacificar? Nós precisamos ser pessoas, tá? Que não temos que riscar o fósforo, né? Temos que ser pessoas que apagam o incêndio, de preferência, não sermos nós os agentes do incêndio em si, ok? Tá? Às vezes é necessário, sabe, a gente repensar algumas coisas, se vale a pena. Anota aí. O que eu vou dizer vale a pena? É importante? Edifica? Se não tiver nenhuma dessas três coisas, não diga nada. Não diga absolutamente nada, né? Porque ser bem-sucedido, meus caros, não é apenas você ser bem-sucedido financeiramente. As pessoas pensam logo nisso aqui, né? Ser bem-sucedido é você ser um agente da paz, aquele que propaga a paz por onde passa. Mas, para que possamos ser agentes da paz, é preciso que esta paz esteja dentro de nós, tá? Quando não estamos em paz, a primeira coisa que nós perdemos, o que é? O sono, tá? A paciência, qualquer coisa nos afeta, né? Tira a gente do sério, qualquer coisa, né? Então, Jesus, ele é um agente da paz. Quando a tempestade açoitava o barco onde Jesus estava dormindo, tão tranquilamente, porque afinal de contas ele havia pregado, ele estava na carne, né? Precisava descansar. Então, os discípulos se desesperaram, porque quando a gente não tem paz, a gente se desespera, sabe? Se desespera. E os discípulos, então, acordam Jesus e Jesus acalma o mar. Por quê? Ele é o príncipe da paz. Então, Jesus não nos chamou para contendas de forma alguma. Não, tá? Então, se você quer ser um agente da paz, onde Deus te colocou, primeiro você tem que ter paz dentro de si. E quando essa paz reina em nós, somos reconhecidos como filhos de Deus, tá? Se você não tem essa paz ainda dentro de si, perceba, você ainda não é um filho de Deus. Forte, né? Bem-sucedidos são perseguidos. Os bem-sucedidos não são aqueles em que todo mundo aplaude, que todo mundo bate nas costas, dá um tapinha nas costas, não. Os bem-sucedidos, eles são perseguidos.
Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Então, meus caros, a gente que acha, né, que ser bem-sucedido é ter bens materiais, tá? Esse tipo de sucesso aos olhos de Deus não significa absolutamente nada. Abraçar os riscos do desconforto por amor ao nome de Cristo. É não temer a perseguição e, na verdade, é considerá-la um indicativo de que está vivendo de acordo com a vontade do Senhor. O reino de Deus põe o pensamento deste século de cabeça para baixo. Enquanto este mundo nos ensina a buscar a estabilidade em todas as áreas, Jesus nos ensina a viver de forma arriscada e ousada. Ok? Então, assim, ser ousado não é eu chegar aqui e falar o que me der na telha. Eu chegar aqui e ofender as pessoas, isso não é ser ousado, isso é ser tolo. Tolo. Tá? Bem-aventurado é todo aquele que for perseguido, tá? Por causa de Jesus, for insultado por causa de Jesus, for caluniado por causa de Jesus, não por nossa própria causa. Isso aí não é perseguição. Muitos aqui na plataforma, e eu posso dizer com muita experiência, muitos querem ser profetas, muitos querem contar seus sonhos. Eu contei acho que uma única vez um sonho que eu tive. Muitos querem ser aplaudidos. Mas, assim, muitos querem ser profetas, mas não querem pagar o preço que os profetas verdadeiros pagam. Muitos querem ser apóstolos, ter títulos, mas ninguém quer desviver de cabeça para baixo, num tacho quente, né? Cerrado. Ninguém quer. Apenas título, apenas honraria, apenas bateção de costa. Mas realmente ninguém está preparado para viver o evangelho na sua realidade. Tá bem? Então, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem, porque grande é a sua recompensa no céu. Pois, da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, está lá em Mateus 5, do 11 ao 12. Então, a orientação do mestre nos leva a olhar para os profetas que vieram antes de nós, a fim de encontrar modelos de sucesso que nos sirvam de inspiração hoje. Então, o modelo de sucesso não tem nada a ver com bens materiais. Não. Bens materiais, a gente ganha, a gente perde, entende? Nós estamos vivendo uma situação agora, né, mundialmente falando, onde nós estamos vendo países, né, em conflito. Prefiro não comentar muito porque não é o cerne da questão, ok? E que esse desdobramento, né, dessa guerra pode chegar até nós, como? Através do quê? A subida do dólar, a inflação, tanta coisa pode acontecer. Enquanto está todo mundo distraindo em briguinhas, as coisas estão acontecendo. As coisas estão acontecendo. Deus nos chamou para quê? Preguem o evangelho, fala de Cristo, mas sabe como é? É muito difícil, né? É muito difícil. Ai, as visualizações. Ai, é porque... Não. Ser um desserviço ao evangelho poderá ter consequências desastrosas. Muito desastrosas. Porque hoje... Eu posso estar aqui falando uma série de coisas, respondendo uma série de coisas, mas todas elas podem dizer respeito à minha pessoa. E isso não é importante. Mas quando disser a respeito de Jesus, aí sim, você tem galardão. Tem galardão. Agora, porque Eliane é isso, Eliane é aquilo, isso pouco importa. Eliane um dia vai, como todo mundo vai. E qual é o legado que eu estou deixando? É isso que as pessoas estão inebriadas na sua própria arrogância, no seu próprio orgulho. E se tem uma coisa que Deus odeia, tá? Olhos altivos, soberba, orgulho, entende? E principalmente, né, a desunião. Eu lamento muito as pessoas que estejam
envolvidas muito com tretinha, sabe, esses negocinho, me desculpe, tá? Me desculpe, mas ficar brigando em internet, batendo boca e não sei o que, gente, é muito desgastante, é deselegante, tá? É cafona. Vamos parar de ser cafona, gente, isso é muito cafona. Porque me disseram, porque fizeram, porque... Isso é de uma cafonice fora do comum, sabe? É de um despreparo espiritual, ó, enorme. Porque parece que as pessoas, elas não têm um problema real na vida delas. Não tem, gente. Quando você está com problema de saúde, você vai focar o quê? Você vai focar no seu restabelecimento, na sua saúde. Você começa a entender melhor o trabalhar do Senhor na sua vida. Você começa a perceber que talvez não tenha um amanhã. Talvez não tenha. E aí, vamos continuar brincando com o evangelho até quando? Se Cristo nos chamou para ser a cópia dele, nós só estamos vendo rascunho, não estamos vendo cópia. Não dá para servir a dois senhores, de forma alguma. Tá certo? Aqui eu não estou no mérito da questão. Quem tá certo, quem tá errado, quem tá isso, porque isso já é mais velho do que andar para frente aqui nesse YouTube. Gente, passa ano e entra ano e é 2021, 22, 23, 24, 25, 26. Gente, olha que perda de tempo monstro com isso. Para quê serve isso, afinal de contas? Porque o diabo, ele é mestre no quê? Em distrair os crentes. Ele está ao nosso derredor para ouvir as coisas que nós estamos falando, para ser usado no momento oportuno para ele. Porque o diabo não quer ir sozinho, não. Ele quer levar o maior número de pessoas com ele. E nós estamos vivendo uma situação crítica, onde nós temos muitas pessoas, não pode falar essa palavra, mas desvivendo. Muitas famílias dilaceradas. Muitas pessoas... Você já imaginou o que é uma guerra? Não. É porque estão me perseguindo, é porque me chamaram de feia, é porque eu sou no seu... Olha, a mentalidade. A mentalidade de quem parece que não sabe o que é um problema de verdade. Tá esperando o problema aparecer verdadeiramente para acordar? Isso porque Deus, na sua misericórdia, ele sacode a roseira, meus caros. Sacode a roseira. Então, é uma coisa, é um festival. E Deus nos chama para termos santidade. Tá? Olha, Deus nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Aqui ninguém tem mais 15 anos, 14, ninguém mais é criança, né? Deus não está nos chamando para a santidade. Isso é muito importante. É buscar a santidade, nós temos que buscar dia após dia, noite após noite e nos esforçarmos. Quando eu tiver com uma resposta aqui, ó, na ponta da língua para falar, conta até 10 e vê se vale a pena. Antes de fazer um vídeo todo assim, ó, que não edifica ninguém, pensa nas pessoas que estão assistindo do outro lado. O que elas estão absorvendo de tudo isso? Não é? Porque se nós temos algum cargo, pastor, missionária, diácono, apóstolo, sei lá o quê, a responsabilidade é maior. Se eu estou ensinando alguma coisa, a minha responsabilidade é maior. Vai ser cobrada em dobro. E nós vamos dar conta disso, desse recado, será? Talvez a gente não consiga dar conta nem de nós mesmos. Talvez a nossa vida esteja tão bagunçada, que a gente disfarça olhando a vida do outro e esquecendo da nossa. Porque é mais fácil eu resolver a vida do meu vizinho do que a minha. Não é? Né? Então, o que faz o homem renunciar às paixões mundanas e se inclinar, tá? Para as coisas de Deus, para o Espírito. Né? O Espírito é o amor de Deus. O que faz, né? Renunciar é difícil. Então, pecar incontrolavelmente é um alerta de que há algo errado com alguém que se diz cristão. Eu não estou me controlando. Tem alguma coisa errada aí. Talvez ele não tenha de fato se encontrado com Jesus da graça. E é bem provável que o Espírito da vida não o habite. Ninguém será condenado por pecar, mas por não crer no sacrifício de Jesus. Não adianta falar que eu acredito em Jesus, que eu prego Jesus, que eu tenho a camiseta de Jesus, sabe? Não adianta.
Por isso, se você perceber que está vivendo na carne, tá? Não foque em seus pecados. Não ponha suas forças em tentar vencê-los por meio de disciplina, empenho ou piedade humanos. Antes, ponha o foco naquele em que está a força. Jesus, o autor e consumador da fé. E pare de orar colocando o holofote sobre seus pecados e comece a clamar a Deus que Ele providencie o encontro com a graça para ser a habitação do Espírito Santo. Então, se nós estamos muito na carne, o Espírito Santo não está em nós. Ok? Tentar resolver apenas os seus pecados sem buscar sanar a origem deles é como cuidar da febre e ignorar a infecção. E isso leva à morte. A morte espiritual. Então não vamos dizer, Deus, eu estou preocupado demais com a minha reputação. Deus, eu estou ocupado demais com essas brigas infinitas aqui na internet. Eu estou muito... E se Deus te chamar hoje, como é que fica, hein? Acha que Deus está contente? Né? Complicado, meus amigos. Então, o maior desafio na vida cristã não é amar a Deus e nem vencer o pecado. A nossa luta é para acreditar que Ele nos amou primeiro. E ao sermos constrangidos por esse amor, responder em amor a Ele, por meio da obediência aos seus mandamentos. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Ao fazermos isso, faremos com Cristo o que Ele fez com o Pai. E assim nos tornaremos cópias de Jesus. Somos embaixadores de Cristo, não somos moleques. Não somos meninas de trança. Eu não estou aqui para me autopromover. Eu não sou importante. Eu sou apenas mais uma ferramenta, entenda isso. Uma ferramenta para que Deus use. Não é? E sem me achar grande coisa. Não mesmo. Tá? Você não apenas nas redes sociais, tá? Mas na vida. Quem influencia você? Quem é o seu modelo? Quem você copia? Essa é a grande pergunta aqui. Quem está copiando quem? Eu estou vendo muita coisa. As pessoas ainda estão assim na sua primeira infância, é o que dá para entender. Elas vão e, né? Elas falam coisas e tal. Até fiz uma brincadeira aí, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O que importa não são sonhos, não são profetadas, não são... Tem muita gente que vai aproveitar desse conflito para colocar medo nos cristãos. Você não tem que ter medo, você tem que ter Cristo, ok? A gente nunca sabe o que vai acontecer, não sabemos. Eu vi recentemente uma moça muito linda, 25 anos. Saiu aí numa tarde, como outra qualquer, com sua moto possante. Infelizmente, ela se envolveu aí numa... Ela bateu, ou não sei se o carro bateu nela, ou ela bateu no carro, não importa, mas houve um acidente, ela foi arremessada. E, infelizmente, não bastava, né, o acidente em si, ainda foi atropelada por um caminhão. Ela poderia imaginar que naquele dia iria acontecer uma coisa como essa? Não. Não poderia imaginar. A gente sai de casa e não sabe o que vai acontecer. Pelo amor de Cristo, pelo que há de mais sagrado. Há muitas coisas que eu não concordo aqui na internet, sabe? Há muita criancice, meninice, eu não sei nem explicar. Não me edificam, não assisto. Alguns eu assisto, outros não. Honestamente, não. Né? Não costumo mais ver live muito comprido, não tenho tempo, nem saúde para tanto. Né? Mas enquanto o meu Deus for o meu umbigo, o meu orgulho, né? A minha autodefesa, aí não tá bom. Não tá bom, tá? Então vamos prestar muita atenção. Cristo está nos chamando, nos convocando como seu exército. Pregar o evangelho. Né? Quem quiser continuar falando bobagens na internet, sinta-se à vontade. Mas está sendo avisado. A língua, ela é tão pequena, né? Mole. Se tivesse osso, ficasse cansado, seria até bom, mas não, ela é mole. E ela é tão destruidora. Ela provoca um verdadeiro incêndio. Né? Que triste ver isso. Fulano tem, cada um vai achar que tem a sua razão, e é normal.
Um vai dizer que o fulano tem razão, o cicrano tem razão, não sei quem lá tem. O que pouco importa. Tem a ver com Cristo isso? Se não tem a ver com Cristo, em nada edificou. Não adianta eu vir aqui fazer orações, cantar, pregar e depois agir com a minha carne. Não adiantou nada. Eu só perdi meu tempo. Então, assim, ele termina, tá? Que pedindo a Deus transformação. Que a transformação, ela não pare em você, sabe? Mas que além de discípulo, nós nos tornemos pescadores de homens, dedicados a levar outras pessoas a desejarem ser iguais a Jesus e não a nós. Ninguém tem que ser igual a mim, ninguém tem que ser igual a ninguém, nós temos que ser iguais a Jesus Cristo. Por mais que eu goste de uma pessoa, eu não tenho que ser igual a ela, de jeito nenhum, tá? É um livro muito bom, muito confrontador. Então ele diz aqui o seguinte: durante o reino de Isabel, da Inglaterra, a Inglaterra foi varrida pela violência. Estamos falando aqui de um conflito. Diferente do que ocorreu no reino de Jorge, que teve paz. Como principal marca, então essa frase se refere a dois reinos, ambos, porém, acontecem no mesmo lugar, a Inglaterra. O que nos diferencia é o tempo. Então, se você tem um rei pacífico, você terá, um reinado pacífico. Se você tem um rei tribulado das ideias, você vai ter um reinado tribulado também. Triste, difícil. Então, Jesus veio anunciar que as pessoas deveriam se arrepender, pois ele tinha uma notícia, uma ótima notícia. Estava chegando um tempo em que um novo rei se levantaria para governar a terra, o rei dos reis, o próprio Deus. Cristo veio nos informar que haverá uma mudança de era, e nessa mudança, todos que creram nele e aceitaram o sacrifício por ele realizado não morreriam, mas teriam vida eterna e reinariam com o Senhor para sempre. Você quer estar com o Senhor para sempre? Bora mudança. Quando você for fazer um vídeo daqueles bem polêmico, antes vá para o secreto e fale para Deus tudo o que você tem vontade de falar aí no teu vídeo. Faça isso. E aí você vem fazer o vídeo. Vamos ver o que Deus tem para falar para você? Vamos ver? Tá? Então, assim, Jesus está às portas. Muitas coisas vão acontecer, obviamente. Isso é apenas o começo das dores, tá? As coisas ainda ficarão bem mais difíceis. E é bíblico, né? É bíblico. É bíblico. Então aqui nós estamos brincando de evangelho. Pelo jeito, nós estamos brincando. Deus não é Deus de brincadeira. Ele está chamando para pregar o evangelho. Se você está se recusando a fazê-lo, aí é com você e com Deus. Tá? Essas coisas aqui dizem muito mais a respeito das pessoas do que de Deus. Mas você não iria aguentar se falasse de você, papapá, talvez a minha carne não aguentasse mesmo. Não é? Talvez eu ficasse triste. Mas isso diz respeito a Cristo? Não, então... Né? O recado está sendo dado. Quem tem ouvidos, ouça. Não espere que Deus lhe recolha. Não espere que Deus... Cuidado. Deus é amor, mas também é justiça. Deus é amor, mas também Ele que nos corrige. Ele nos corrige. E a correção de Deus, ela é extremamente severa. Às vezes não dá tempo. Ok? E era isso. Então, eu recomendo a vocês, tá? Aqui, se vocês quiserem, tá aqui o Jesuscope. Vou deixar aqui o link na descrição deste vídeo, tá bem? Maravilhoso livro, muito bem. Eu quero ser cópia de Jesus. Eu quero ser cópia de Jesus. Eu não quero ser cópia de seu ninguém, nem de seu coisa nenhuma, não quero ser nada. Não, quero ser cópia de Jesus. É um livro muito confrontador, ele é um livro facinho de ler, mas, nossa, e quando eu quero mudança? Pra minha vida eu preciso. Eu preciso deixar um legado. Que não tem nada a ver comigo, mas nada mesmo. Aí eu tô aproveitando para ler também
né? Tô aproveitando para ler. Tá muito bom. Vou até fazer uma miscelânea aqui rapidinho. O Peregrino. Se você não leu, leia. Estamos aqui já. Tem um vídeo aqui no YouTube sobre a história do Peregrino. Aí eu fui dar uma olhada, deu aquele spoiler. Mas mesmo com spoiler e tudo, eu já tô aqui no finalzinho. Já era para ter terminado, claro, né? Tô lendo ainda. O Peregrino já nos finalmente. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu só tenho a dizer que foi maravilhoso. Eu peguei o Peregrino com notas de estudo. E há ilustrações aqui. Vamos achar aqui uma ilustração bacana? Olha só. Tá? A luta do Peregrino. Às vezes eu anoto alguma coisa quando eu acho importante. Muito bom, muito bom. E também, né, eu tava vendo aí na Apple TV, que faz parte da Prime Video, né? Também, Pachinko, tá? É um livro, olha aqui, estamos lendo também esse livrinho. Ele tá certo, quantos, meu Deus do céu, umas 500 e alguma coisa folhas. É lindo, você começa lendo para mais, tá? E aqui também tem a história de um pastor, né? Um pastor evangélico, no tempo aí da guerra entre Japão e Coreia, tá? Tá falando da história dele também, ok? E é um livro muito bom. Não é livro gospel, não é livro... É apenas um livro para ler, Pachinko, gostei muito. Eu comecei a ver a série, achei muito boa, falei, epa, vou... Esse aqui é um livro à parte, né? Um livro meio à parte, não é um livro realmente evangélico, mas um livro muito bom. Então, gente, ocupem a sua mente com coisas boas, tá? Ocupem sua mente com coisas boas. Cuidado com quem você anda seguindo. Muito cuidado, muito cuidado. Aonde tem muita carne, né, você analisa. Falta ao crente, né, analisar as coisas, tá? Muitas coisas eu não concordo, tá bom? Muita coisa eu não concordo, né? Mas como cada um tem seu cada um, eu não vim aqui para julgar ninguém, eu não quero julgar ninguém, entendeu? Porque as pessoas já estão muito grandinhas, eu acho que elas não precisam que eu fique, pô, fulano não faz isso, fulano não faz aquilo, não. Sabe? Como diria Maju, o choro é livre. O choro é livre, tá ok? Então, vamos copiar Jesus, né? Copiar Jesus. Será que Jesus fala as mesmas, a linguagem que você está ouvindo por aí, é a mesma de Jesus? Será que é a mesma? Quando eu amaldiçoo uma pessoa, eu estou ali imitando Jesus? Não é? É uma coisa para cada um analisar, né? O homem julgue o homem a si mesmo. Ok? Nunca é tarde para a gente mudar. E às vezes, dependendo da ocasião, não dá tempo. Não dá tempo. Então, vamos parar de defender o seu próprio umbigo, as suas... E começar a agir como verdadeiros cristãos. Porque nós não podemos ser um desserviço ao evangelho. Não. Não foi para isso que Jesus nos chamou. Então é isso, eu vou deixar aí o link de alguns livros, eu leio livros, né, com essa pegada assim bem evangélica, mas também leio clássicos, tá bom? Eu sou bem diversificada na leitura, né, eu não tenho muita paciência para coisa boba, entendeu? Na minha idade tudo bem, né? Então assim, mas eu gosto muito de ler, temos aí uma biblioteca de respeito, né? Estamos tendo aí uma biblioteca que eu sempre sonhei, aos pouquinhos eu vou adquirindo as obras, e glória a Deus por tudo. Então, eu gosto muito de acompanhar clube de leitura, coisas bacanas, né? Isso aí, bacanas. Se eu fiz algo que tenha entristecido alguém, por favor, me perdoe, tá ok? Eu sou um ser humano muito falho, muito mesmo. Coitadinha de mim. Há muito que eu tenho que aprender, não é? Muito mesmo. Então, que Deus nunca permita, né, porque o ser humano, nós somos muito orgulhosos, né, nós somos tão orgulhosos da carne que nós carregamos, né, que vai ficar aí, vai virar pó, né, tanto orgulho, às vezes é difícil mesmo, né, às vezes a gente extrapola aí, né, sabe o livro da vida? Pois tá tudo escrito lá, meu Deus, quando abrir meu livro, como é que será? Eita, é uma pena, né, é uma pena, mas assim, vamos crescer espiritualmente, é isso que Jesus quer, que nós cresçamos espiritualmente, né? Eu tenho a ver, né, comigo, mas eu vou falar alguma coisa, eu vou falar de Cristo, né? É o que pouco importa. Eu vou passar, como qualquer outra pessoa, porque outro dia eu estava assistindo aí um documentário de como era a vida em São Paulo em 1909. E aí surgiu uma coisa, eu falei, nossa, as pessoas não estão mais aqui. A gente passa, gente. Daqui 100 anos ninguém mais vai estar aqui, mas Deus vai estar. Não vier antes, Deus vai estar. É uma outra geração, é uma outra pegada, não é?
Pois é. Pois é. Algumas vezes a gente fica chocado, outras já não me chocam mais e não perco meu tempo com nada. Ah, porque ele olha, vai ficar, mas eu vou falar o quê? Né? Quem me justifica é Deus. É Ele que me justifica. É para Ele que eu tenho que dobrar os meus joelhos. É para Ele que eu tenho que pedir misericórdia. Né? É isso. Para as varoas, aquele abraço, aquele beijo apertado. E para os varões, a paz do Senhor Jesus, ok? A paz que excede todo entendimento, né? Que paz. Você vê Jesus reclamando? Não, não. É. Ó, Jesus copia. Lê, depois você me conta. Barato, viu? Bem baratinho, né? Não custa um rim, não. Também não tô ganhando nada com isso, ok? Mas eu achei tão legal, tão importante. É isso. Bye.